Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso então aos poucos até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfareada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos aqui, nesse caso, são suficientes.
Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divide esta massa em 8 pedaços iguais de mesmo tamanho e peso. Em seguida, faça 8 bolas de massa com estes pedaços. Abra cada bolinha de massa individualmente. Faça isso com a ajuda de um rolo de abrir massas. Abra em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em todas as laterais da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar a fazer a colagem das laterais e não permitir que as tranças abram ao crescer e abram ao assar. Enrole a massa no sentido da largura. Feche as duas pontas laterais com a ajuda das pontas dos dedos. Deixe as dobras da massa, nesse caso, viradas sempre para baixo. Faça isso com as 8 bolinhas de massa, formando 8 cilindros de massa com 30 cm de comprimento. Eles têm que ter o mesmo peso e o mesmo tamanho. Acompanhe. Para fazer as tranças de 4 cordas, usaremos de 4 em 4 rolinhas de massa e aqui faremos 2 tranças de 4 cordas. Estique cada rolinho de massa individualmente. Estique sem fazer força para não estourar o rolinho. Disponha 4 rolos de massa na bancada untada com óleo. Certifique-se de deixar todos os cilindros de massa sempre com as dobras para baixo e com o mesmo comprimento. Agora, meça uma linha imaginária exatamente na metade dos rolinhos, que no nosso caso aqui, a linha imaginária deve ser feita a exatamente 20 cm do começo do cilindro de massa. Primeiro, separe os 4 rolos de massa exatamente no meio, sendo que você vai separar 2 cilindros de massas para o lado esquerdo e 2 cilindros de massa para o lado direito, deixando sempre o meio dos 4 cilindros de massa livre. Como te mostro no vídeo, acompanhe. Vamos trabalhar aqui somente com 2 cordas, a corda do lado esquerdo e a corda do lado direito, com o meio entre os 4 cilindros de massa sempre livre. Comece sempre com o cilindro de massa do lado direito, passando-o para o centro que deve estar livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro que também deve estar livre. Passe de novo a corda do lado direito para o centro livre. Agora, passe a corda do lado esquerdo para o centro livre. E assim por diante. Faça isso até terminar a trança na parte inferior.
Agora, pressione a parte final que sobrou com as pontas dos dedos e vire as pontas para baixo, travando para baixo da trança já pronta. Isso fará com que a trança não solte na hora de crescer e não solte também na hora de assar. Agora, vire a trança inferior já pronta ao contrário, para começar a trançar o outro lado. Note que agora, depois de virar a trança, é impossível entender o trançado deste outro lado. Veja que eu vou desmanchar a primeira trança trançada desse lado. Faço isso para não te confundir na hora de trançar este outro lado. Não se preocupe, é fácil. Desmanche a primeira trança para que volte a ter duas cordas do lado esquerdo e duas cordas do lado direito. Até aqui você entendeu? Muito bem. Agora você já sabe, né? Simples assim. Comece a trançar assim. Comece sempre com o cilindro de massa do lado direito, passando-o para o centro, que deve estar livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro, que também deve estar livre. Passe de novo a corda do lado direito para o centro livre. Agora, passe a corda do lado esquerdo para o centro livre. E assim por diante. Faça isso até terminar a trança na parte inferior. Coloque as tranças já prontas na forma já untada e enfarinhada. Coloque essas tranças no sentido do comprimento da forma. Insere em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta
para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e, com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.